direitos e, sobretudo, direitos humanos da população, que esta população não consegue ir para frente sem que se faça justiça do que aconteceu. Somente a justiça nessa situação pode libertar a população para seguir em frente. O que aconteceu em outubro, novembro, dezembro e janeiro e continua a acontecer em fevereiro, requer justamente um olhar nesta perspectiva de justiça transacional, que é aquela justiça que liberta. Por isso, o nosso chamamento, que vai ao encontro do que as Nações Unidas propuseram, o nosso chamamento para o estabelecimento da comissão de investigação e responsabilização. Em processos que já ocorreram nos outros países, a África do Sul, no fim do apartheid, teve uma comissão de verdade e reconciliação. No genocídio de Ruanda, houve uma comissão de verdade e reconciliação. Aqui, estamos a dizer que a magnitude do que aconteceu em outubro, novembro, dezembro, janeiro, e continua a acontecer agora, é tal que deve ser olhada nessa perspectiva de justiça transacional. Eu falei na parte inicial de um tsunami de violação de direitos humanos, onde pessoas do Estado, com a KMs do Estado, com meios circulantes do Estado, quem não se recorda daquela situação onde em plena Eduardo Mondlane é a principal avenida da cidade de Maputo e do país, a principal avenida. Quando na principal avenida da cidade, a maior cidade do país, um carro blindado atropela intencionalmente uma menina que estava simplesmente a manifestar. Quem não viu essa imagem do blindado passar por cima de uma menina? Quem não viu isso? Então não se pode ir para frente. Quem não viu aqui em pleno Eduardo Mondlane aqueles carros do serviço, chamam Casa Civil, não é? A passarem a disparar contra pessoas que estavam ali? Não se pode ir para frente. Não se pode ir para frente. Há um presidente que tomou posse, tudo bem, toma posse, mas não se pode ir para frente nesse assunto aqui. Não se pode ir para frente sem justiça. Há um termo em inglês que diz cover up, né? Aquela coisa de cobrir, não sei como se diz em português, o cover up. Não há de haver, diga? Não há de haver encobrimento aqui neste caso. Aqui não há de se ir para frente aqui antes de atender justiça para essa situação. Então, o que nós dissemos, recebemos notificações de 600 mortes. Essa é a notificação que recebemos. Fizemos o trabalho de confirmação. Confirmamos 348 mortes. É confirmação isso. Confirmação significa que falamos com alguém da família que confirmou, falamos com testemunhas que confirmaram. Deste número, 290 são dadas como verificadas. Ou tivemos certidão de óbito, ou tivemos o funeral, estivemos lá com as estruturas do bairro, estivemos com a família para fazer a verificação. Este trabalho de verificação é contra as 600 notificações de mortes. É este trabalho que agora está concluído apenas em 90% na cidade de Maputo. Ele tem que ser feito na província de Gaza, na província de Inhambane, na província de Sofala, na província de Manica, na província de Tete, na província da Zambésia e, em particular, na província da Zambésia e Nampula, onde há denúncia de que há 3 valas comuns. Sabe o que é vala comum? É quando alguém mata muitas pessoas ao mesmo tempo e faz uma cova e coloca lá. E esse é o Estado que fez isso. E em Morumbala, em particular, são 2 valas comuns. Uma com jovens. A outra é com os naparamas. Também em Ribau e Nampula são naparamas, aquelas pessoas que são militares, etc., estão ali. Para nós,
Se o Estado gosta ou não gosta, não nos interessa isso aí. O que nos interessa a nós são vidas, são os direitos humanos, ponto final. Então, é preciso fazer esse trabalho. O mesmo trabalho estamos a fazer há 2 episódios. Um é o episódio do armazém no bairro de Benfica. No auge das manifestações, dia 11 de dezembro, pessoas entraram no armazém em Benfica, outras entraram no armazém no Chamanculo. Mas no caso das pessoas que entraram no armazém no bairro de Benfica, o chinês, o dono, protegido por polícias, incluindo pessoas do Cernic, Bila, protegido por pessoas da polícia, fecharam o armazém e queimaram pessoas lá dentro. Queimaram pessoas lá dentro. Neste momento estão identificados 21 corpos, dos quais 6 já estão identificados a quem pertencem esses corpos. Os funerais já aconteceram. Não pode, na República de Moçambique aqui, um chinês aqui, vir lá de onde que vem, chegar aqui numa situação de crise política. A crise política é sobre nós, os moçambicanos aqui. É um assunto nosso esse aí. Não tem que ver com o chinês. O chinês, de repente, está a amarrar o armazém, está a deitar fogo para morrer moçambicanos, apadrinhados pela polícia. Isso é um massacre. É bir. Massacre. Não, isso não pode ficar impune. Assim como as pessoas que o Estado matou na BO e na cadeia central. O Estado não nos disse. Nós fomos lá ao sítio. Fizemos a verificação, perguntamos ao homem do Cernap em que posição estavam as pessoas que dispararam contra os que estavam a fugir. A quantos metros estavam? Em que posição estavam as pessoas que estavam a fugir? Foram disparados de trás, disparados de frente, de lado? Quantas balas foram utilizadas para essas pessoas? Isso tudo o Estado moçambicano tem que dizer, tem que haver uma investigação exaustiva. O Estado moçambicano não pode sair com as armas que compra para proteger aqui e começar a matar pessoas. Por isso estamos a dizer, a magnitude do que aconteceu não é só responsabilizar, dar alguma coisa ali, alguém, como está a tentar fazer agora. Não. É o sentido coletivo aqui das pessoas que mataram. 600 pessoas que morreram. Aqui não estamos a incluir os naparamas, não estamos a incluir os polícias e não estamos a incluir também aqueles outros dirigentes, etc., em caso de alguns distritos na província da Zambésia. Não estamos a incluir, estamos a falar de civis que morreram nas mãos do Estado, que tem as armas para proteger os cidadãos. E isto aqui, não somente pela crueldade, pela barbaridade, pela desproporção do uso da força, mas também a forma hedionda de alguns desses atos mostram que o Estado tinha se organizado, preparado com pessoas para cometer esses crimes. E esses não são os crimes quaisquer, tal como fizemos agora para levar à Procuradoria. São crimes para apreciação em outras instâncias e exigem que a responsabilização atinja o nível político. Havia um presidente nesse tempo, havia um comandante-geral, havia um ministro do interior nesse tempo. São estes indivíduos que deram ordens. Não é o simples cabo da polícia que saiu, pegou a KM, mesmo esses do Cernic que andavam de calções, alguém deu-lhes a ordem para fazer isso. Então temos que apanhar o peixe grande que deu ordem para serem chacinados os moçambicanos. Criaram um ambiente de desordem para matar pessoas e para justificar objetivos políticos. E mesmo a concluir, em relação a esta questão desta comissão que estamos aqui a sugerir, é que tem que ser criada a comissão. Não pode, de repente agora estão-se a nomear aí, de repente aqui não, o povo vai seguir em frente. Não há onde ir aqui antes de atender este assunto. É isso que nós estamos a chamar de justiça transacional. Não há à frente aonde ir antes de atender esta questão. Então, esta apresentação que fizemos hoje é, em particular, dirigida aos meus irmãos e às minhas irmãs aqui que sofreram. Nós fomos
4 vezes. À noite eu disse, não, vamos lá ao bairro da Plana Caniço, eu quero perceber o que está a acontecer lá. Bairro da Plana Caniço. Depois o bairro da Machaquene. Aí quando eu disse, vamos à urbanização, não conseguimos chegar à urbanização. Eu disse, vamos ali aos Nhambaninos. Nhambaninos é o bairro Luís Cabral. Saímos a correr de Luís Cabral. Era a polícia que estava a disparar balas reais em todas as direções. 3 noites consecutivas. A disparar gás lacrimogéneo. Ainda que não tenhamos nos concentrado nas vítimas em termos de saúde, as pessoas que ficaram afetadas, a sua saúde pelo gás lacrimogéneo disparado todas as noites, mas há muito mais gente que está em situação de ferimentos. O nosso trabalho, como disse, os feridos a que nos referimos são aqueles que têm aleijados com uma bala ou ainda têm uma bala alojada no corpo. Não inclui aqueles que se aleijaram correndo da polícia, etc. Somente aqueles que foram atingidos com projéteis disparados pela polícia. E aqueles que foram arbitrariamente detidos, que muitos deles ainda continuam detidos. Assim que estamos a falar, continuam pessoas arbitrariamente detidas. E não somente pessoas detidas, mas o Cernic, eu repito, o Cernic, sublinha bem, ainda sublinho aqui, o Cernic ainda continua nos bairros a ameaçar e a atingir. É um quadro onde nós estamos a acompanhar situação de esquadrões de morte organizados por pessoas que ainda que se tenha mudado a liderança política que estava envolvida com isso, mas ainda há restos muito importantes de esquadrões da morte que tinham sido organizados para atingir e continuam. Eu, pessoalmente, Bila, fui a PCN. Sabe onde é PCN? Fui a PCN, onde Cernic esteve lá à noite sequestrar jovens. Eu, pessoalmente, com a minha equipa, fomos a Ressano, onde Cernic sequestrou vários jovens, todos eles depois levados ao comando do Cernic. O que significa sequestro, Bila? Significa que alguém da autoridade, como Cernic, chega num bairro, não tem mandato judicial, não está uniformizado, não exibe nenhum disto que mostra que é da autoridade, pega miúdos à força, mete no carro e os leva a Cernic. Isso é sequestro. Na República de Moçambique existe uma pauta muito clara dentro da qual quem é da autoridade policial pode engajar um cidadão. Está claro isso. É de lei. Mas vocês não cumprem isso. Nós agradecemos, Bila, por ter vindo cá. É assim como se constrói a democracia. Vemos aqui, criticamos. É porque é esse o sentimento que existe. E é bom que tenha vindo a ouvir, vai transmitir. E queremos que venha cá nas próximas vezes que tivermos este tipo de eventos. O que nós queremos é que haja justiça e também mudança do comportamento na ação do Cernic. Porque o Cernic, como bem disse, é entidade para ficar nos escritórios a investigar crime. Não é para sair a KPM em punho, disparar nos bairros. Meus caros amigos, chegamos ao fim na nossa discussão de hoje. Como disse, aqui era para esta partilha preliminar, para que os nossos irmãos, nossas irmãs, não fiquem a pensar que não há justiça. Não, estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar para a identificação das vítimas. No fim deste trabalho todo, vamos publicar um relatório exaustivo. Quem são as vítimas mortais? Um a um. Quem são? Cada um vai ter direito a uma página, sua fotografia, a identidade, o que lhe aconteceu, para que só o fato de estar documentado adequadamente isso é um passo importante para que haja justiça. Mas também para que haja memória. Haja memória. Do mesmo jeito que há memória dos que libertaram a pátria, tem que haver memória também das vítimas da abuso e arbitrariedade da ação do nosso Estado em Moçambique. E violações essas organizadas, perpetradas
por aqueles que deviam proteger os cidadãos moçambicanos, que é o nosso Estado, o Estado moçambicano. É isto que estamos aqui para apresentar. Muito trabalho na altura, no momento de pico, foi realizado. Numa altura em que nem estávamos adequadamente preparados para isto. Se olharmos para trás, olharmos para todas as eleições que se realizaram no passado, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, foram todas elas marcadas por fraude eleitoral. Sim, eu repito, por fraude eleitoral abundante e adequadamente documentada, e também por violência pós-eleitoral. Devo fazer uma ressalva de que apenas a eleição de 1994, aquela eleição que foi realizada em termos de administração eleitoral pela ONU-MOS, a United Nations Operations for Mozambique. As restantes, de 97, a primeira eleição autárquica, 97, realizada pela CNE, nossa, por nós aqui, foi marcada por fraude eleitoral, foi marcada por violência eleitoral e foi marcada por assassinatos. Por assassinatos. Assassinato, refiro-me àquelas operações onde o Estado moçambicano se organizou, identificou e matou pessoas, como aconteceu em 2019, quando o Estado moçambicano crivou de balas o Anastácio Matavele na província de Gaza. Entendeu? O Estado moçambicano que está por detrás da organização da violência, que está por detrás da identificação e da matança de pessoas. Então, mesmo com este panorama de violência e assassinatos, não estávamos preparados para a magnitude daquilo que assistimos. Diria assim, é um tsunami de violação de direitos humanos. Tivemos uma onda de tsunami. Tivemos os meses de outubro, novembro e dezembro e uma parte de janeiro, um tsunami de violação e abusos de direitos humanos em Moçambique, onde o Estado se organizou para atingir mortalmente e ferir moçambicanos de variedíssimas formas. O nosso trabalho teve o seu foco orientado, como será explicado, para as mortes, para as pessoas feridas e para as detenções arbitrárias, com foco mais específico para as mortes. Isso será explicado daqui a pouco pelo meu colega Mulungu. Então, é este trabalho de documentação, identificação, documentação e responsabilização que estamos a fazer. E o que viemos aqui fazer hoje é esta apresentação do trabalho de progresso. O progresso que fizemos neste exercício de trabalho que continua, de adequadamente documentar. Moçambique, meus caros, daquilo que nós vimos, tristemente, não estávamos preparados para documentar. Sem documentar as vítimas mortais, não pode haver justiça. Sem documentar adequadamente, não pode haver justiça. Então é isto que tentamos fazer dentro daquela crise toda, dentro daquele tsunami todo que não se podia circular, e muitas vezes se ficou dias sem circular. Tentamos fazer, saltar, etc., para fazer a identificação. E no meio disto tudo, tem aqueles momentos em que você diz, não, o Estado moçambicano tem que ser levado ao Tribunal Penal Internacional. Momentos em que você diz, não, eu já tinha visto, mas isto aqui, o Estado moçambicano tem que ser levado ao Tribunal Penal Internacional. Nós estamos felizes que vamos ter aqui o CERNIC, o Serviço de Investigação Nacional, né? Vai estar aqui.
E isso é bom que o Cernic esteja aqui conosco. Como sabem, nós já levamos o Cernic ao tribunal, em conexão das mortes, onde pessoas do Cernic estavam lá, à paisana, com a KPM a atingir mortalmente pessoas. E levamos ao Cernic, mas mesmo assim o Cernic está aqui. O Estado é assim como trabalha, como se constrói a democracia. Concordando que podemos discordar, temos perspectivas diferentes e vir para aqui, sem nos ameaçar. Vir aqui sem nos ameaçar para discutir conosco, para obter a nossa perspectiva e a nossa determinação em levar o Estado ao tribunal, até a instâncias internacionais, porque a magnitude das mortes e na forma deliberada com que foi feito justifica sim que o Estado moçambicano seja levado a instâncias internacionais para a responsabilização não somente dos agentes que estavam no terreno a disparar, mas o nível político. Havia um presidente da República nessa altura que deu ordens para as pessoas serem mortas. É esse que tem que ser responsabilizado. Meus caros, estas eram as breves notas de